Vamos lá, né? Vamos estudar densidade, mais precisamente densidade física. A densidade é uma grandeza física que varia de acordo com a temperatura e pressão das substâncias. Ela é definida pelo quociente entre a massa de um corpo e o seu volume. Aí aqui está a fórmula. Densidade é igual a massa dividido sobre o seu volume. Uma das grandezas fundamentais para os cálculos de hidrodinâmica e hidrostática, ela serve também para analisar estruturas, especificar um fluido corrosivo, escolher tipos de aço para determinada obra, dentre outros mais importantes, né? Sendo bastante usada em projetos químicos e mecânicos. Relação entre a densidade de uma substância em comparação com a de outra substância de referência. Densidade relativa costuma usar como base água, substância que possui densidade igual a 1. Desse modo, uma substância que possua densidade relativa igual a 1 possui a mesma densidade da substância de referência, ou seja, elas possuem o mesmo volume e massas idênticas. Assim, um material com uma densidade inferior a 1 vai flutuar na substância de referência. Ou seja, quando a densidade é menor do que a densidade de referência, né, ela vai flutuar sobre ela. Quando ela for maior, ela vai afundar. Por exemplo, a gente pega a água e o gelo mesmo, que a densidade do gelo é menor do que a da água. Aí você coloca o gelo sobre a água, ela vai flutuar, porque a densidade é menor. Se fosse, por exemplo, o chumbo, que a densidade é maior do que a da água, ela iria afundar. Por outro lado, uma substância com uma densidade maior do que 1 nesse caso, né, afundará quando imersa na água. É utilizada como parâmetro para medir o nível de concentração de matéria em um determinado volume. Isso aí a gente está falando do cálculo de decímetro. Isso significa que quanto maior for a densidade, maior será a quantidade de massa compactada em um determinado volume. Por outro lado, quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a sua densidade. Quando o volume é maior, a densidade fica maior. Se o volume for, nesse caso, menor do que a massa, sempre a densidade vai dar maior. Aí está a fórmula matemática feita, a gente viu, né, que é massa sobre o volume. E aqui está falando sobre as unidades de medida, segundo o Sistema Internacional de Unidades. A gente tem o quilogramas por metro cúbico, isso aqui é de acordo com o SI, mas também a gente pode encontrar grama por metro cúbico e assim por diante, tá certo? Ou grama por ml e assim a gente vê quilogramas por litro, entre outros sistemas. E aqui tá, a gente vê um exemplo num copo de água com gelo, né? O gelo, ela tem uma densidade menor, ou seja, quando a água congela, ela fica com uma densidade menor. Por quê? Ela vai, nesse caso, aumentar seu volume. Logo, a densidade vai ser aproximadamente 0,9. Ele vai flutuar sobre a água. Que no caso é água líquida, estado líquido, e água, estado sólido. Vamos para alguns exemplos, né? Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse metal, da qual um carimpeiro de Poconé necessita para encher completamente um frasco e meio de litro de capacidade, é de, vamos ver, né? Aqui tá. A gente tem os dados, né? O mercúrio, a densidade do mercúrio, o volume a gente passa para centímetro cúbico e só substituir na fórmula. A gente pegou 13 da densidade e multiplicou pelo seu volume, logo 6.500 gramas. Essa seria a massa necessária para produzir essa densidade aqui. Nesse caso, a densidade do mercúrio.
Agora vou falar do decímetro. O decímetro, ela mede a densidade dos líquidos, né? Nesse caso. E alguma densidade de um líquido pode ser medida através desse aparelho aqui, que é o decímetro. Ele é formado por um tubo de vidro com uma haste graduada em densidades, e na parte inferior possui uma parte mais larga e mais pesada. Ao ser colocado no líquido, o decímetro fica certo recipiente em que o nível do líquido fica exatamente em equilíbrio aí com a graduação na haste, né? Ele fica amostrando aqui, você observa aqui. É assim que, nesse caso, se mede a densidade dos líquidos através desse decímetro. Portanto, né, um material menos denso flutua sobre um mais denso, feito eu falei no começo. O contrário também ocorre, um material mais denso afunda no material menos denso. Além disso, à medida que muda de estado físico, uma mesma substância possui diferentes densidades, por exemplo, da água mesmo. Quando a água está em estado sólido, ela tem uma menor densidade do que quando ela está em estado líquido. E assim por diante. Assim acontece com as outras substâncias. E nossa aula fica por aqui. E aqui a gente vê um balão de ar quente. O ar se aquecido aumenta o volume, a densidade diminui. Assim o balão flutua sobre o ar, né? Nesse caso ele vai subir quando ele é aquecido.